aleluia, porque vocês não têm estado lá, para que vocês creiam, mas vamos apelar. Então, irmãos, foi necessário também que Jesus e seus discípulos estivessem ali, aleluia, para que creiam mais. Por que o Senhor falou aos seus discípulos? Foi necessário que vocês estivessem aqui comigo e não lá, para que creem mais. Ou seja, muitas das vezes estamos dentro da casa do Senhor, fazendo a obra do Senhor, à frente de coisas dentro da casa do Senhor, mas ainda precisamos abrir os nossos olhos e entendimentos para o que o Senhor quer falar, aleluia, para que possamos crer mais. Entende, irmãos? O Senhor aqui, olha, o Senhor, aleluia, realizou um dos maiores milagres da Bíblia, para que os seus discípulos pudessem crer mais. Louvado seja Deus. Então o Senhor, ele podia ter ido lá na hora que foi chamado, né, que os mensageiros chamados, o Senhor poderia ter ido logo até lá, aleluia, mas foi necessário o Senhor permanecer onde estava, porque ali haviam pessoas do lado do Senhor, aleluia, que precisavam ver mais um, aleluia, porque eu creio que eles deviam ter visto bastante milagres, mas precisavam ver mais um dos milagres do Senhor, para que pudessem crer, aleluia, que o Senhor, né, é Deus, aleluia, na minha e na sua vida. Louvado seja o santo nome do Senhor, né? Então, Deus sempre faz, irmãos, algo na minha e na sua vida, além das nossas expectativas, além do que nós pedimos, aleluia, louvado seja Deus, né? E em Efésios 3:20 diz: ora, né, aquele que é poderoso para fazer muito mais, abundantemente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos ou sequer imaginamos. Louvado seja Deus. Foi isso que Deus fez na vida de Marta e Maria, né? Elas pediram, né, um mensageiro para ir lá para o Senhor curar o irmão delas de uma enfermidade, mas o Senhor foi lá e ressuscitou, aleluia, o irmão delas, aleluia, né? Louvado seja Deus. E é assim que o Senhor faz na sua vida, né? E mais à frente, irmãos, diz aqui que então Tomé, aleluia, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrer com ele, né? Porque o Senhor há pouco tempo tinha estado lá em Betânia, aleluia, e eles queriam, né, apedrejar o Senhor, queriam matar o Senhor, né? E o Senhor tinha, né, saído de lá, né? E de repente acontece isso com Lázaro, o Senhor se vê, né, de frente a voltar, né? E ao chegar, Jesus verificou lá, aleluia, que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Aleluia. E Betânia estava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria, né, para confortá-la, aleluia, pela perda do seu irmão, né? E quando Marta ouviu falar que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa e disse: Marta, Senhor, né, vou voltar mais uma vez, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão ele não teria morrido, né? Aleluia. Glória a Deus, né? Então muitas das vezes, aleluia, né, nós achamos que o milagre, aleluia, que o Senhor ele está atrasado, que o Senhor não veio naquele momento que a gente pediu, né? Nós queremos que as coisas muitas das vezes aconteçam, né, da minha e da sua forma, mas não é, meu irmão. É do jeito dele, é da forma dele, é conforme, né, o Senhor ele quer, porque só o Senhor, né, ele sabe o dia e a hora, meu irmão, de tudo, aleluia, né? Então, aleluia, quanto mais difícil é a prova na minha e na sua vida, quanto maior o problema na minha e na sua vida, maior vai ser o meu e o seu testemunho. Louvado seja Deus, né? Porque temos que testemunhar, irmãos, né, as maravilhas que o Senhor ele faz, né? Então, irmãos, louvado seja Deus. Mas, aleluia, mas aí continua, né, a Marta, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. E disse Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Mas Marta, é o momento da descrença de Marta, mas Marta respondeu: eu sei que vai ressuscitar no último dia. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, aleluia, viverá, né? Viverá e não morrerá eternamente. Você crê nisso? Aleluia. E aí ela responde, né?
Sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo, né? Então, irmãos, só Jesus, aleluia, só em Jesus nós temos, né, a vida eterna, né? Só Jesus, Ele pode, aleluia, entrar na minha e na sua causa. Mais à frente, irmãos, eu vou adiantar por causa da hora. A Bíblia fala que Jesus chorou, né, quando Ele chegou, né, naquele lugar, né, depois que a Marta com Maria. E Maria vem, né, e diz a mesma coisa: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus, né, Ele chorou. Por 2 vezes a Bíblia fala aqui que Jesus chorou. Louvado seja Deus. Jesus chorou, irmãos, porque Ele sentiu, louvado seja o santo nome de Jesus, a dor delas. Louvado seja Deus. Ele sabia o que Ele ia fazer, né? Ele sabia do milagre que Ele ia, aleluia, fazer naquele lugar. Mas Jesus, Ele chorou. E muitas das vezes nós estamos passando por dificuldades, nós estamos passando por situações, aleluia, e achamos que estamos sozinhos. Aleluia, Jesus está vendo. Jesus está vendo a minha e a sua situação. Jesus está vendo a minha e a sua luta. Aleluia, né? Então, irmãos, não se sinta sozinho, né? Muitas das vezes a gente está passando por lutas, a gente não quer contar, a gente não quer falar para ninguém, né? E a gente se sente sozinho. Não se sinta sozinho, não. Jesus está vendo, sabe? Jesus está vendo, né? E Ele contempla, né, a minha e a sua dor. Louvado seja Deus. Mas eu quero te dizer também, irmãos, glória a Deus, que o milagre Ele vai chegar, né? O seu milagre Ele vai chegar, né? Então, irmãos, glória a Deus. E ao ver, aleluia, Maria chorando e os judeus que acompanhavam, né, Jesus se agitou no espírito e perturbou-se, né? Então, para Jesus curar, irmãos, ou ressuscitar, aleluia, né? Naquela época, né? As pessoas, né? Como Jesus aqui, a palavra do Senhor fala que Jesus, ele realizou vários milagres, né? Ele realizou vários feitos, né? Mas ali, irmãos, a Bíblia também fala que tinha pessoas descrentes. Já tinha um que andava com Jesus, Tomé, que é um homem de pouca fé, que já foi já dizendo: vamos lá, vamos morrer com ele. Daqui a pouco tempo estavam querendo apedrejar ele, vai voltar para lá, a gente vai junto, vão bater ele, não bater ele também, né? Que essa era, né, o pensamento de Tomé. Esse foi o pensamento de Tomé. Aleluia. Mas mais à frente, a minha, a sua Bíblia, meu irmão, ela vai dizer que Jesus, Ele chorou, aleluia, mas Jesus perguntou onde Ele está. Aleluia. E levaram Jesus até lá e disseram: está aqui, Senhor. E Jesus orou. Os irmãos acham que Jesus precisava orar? Ele não precisava, mas Ele orou ali naquele momento, para que aqueles que estivessem em volta pegassem como exemplo. Aleluia! Aleluia, que a oração é a chave da vitória. Que nós temos que falar com o Pai quando nós estamos necessitando de algo. Que nós temos que pedir, clamar e bradar em alta voz. Aleluia! Ao Jesus que está no céu. Aleluia, ao Pai que está no céu. Aleluia, Jesus clamou. Aleluia, alta voz. E disse: Lázaro, vem para fora. Aleluia, né? E diz a Bíblia que Lázaro veio, né? E voltando um pouquinho atrás, né? Louvado seja Deus. A irmã de Jesus, a irmã de Lázaro, quando Jesus chegou lá, ela falou: Jesus, já fede, né? Já está morto há 4 dias, né? Então quer dizer, não tem vida aí, né? Até o louvor que foi cantado aí, não tem vida, né? 4 dias, né? Diz a história que ali esse povo tinha um costume de que o morto, ele, até 3 dias ele ressuscitasse, né? Era um algo lá que eles acreditavam. Mas se passou para o 4º dia, é porque não tinha nada mais a ser feito, né? Então creio eu que Jesus deixou de propósito. É no 4º dia que eu vou lá, aleluia, mostrar para esse povo que eu sou Deus. Aleluia, que eu sou Deus em cima do céu e embaixo da terra, né? Igual a Ele não há. Louvado seja o santo nome de Jesus. E Jesus chamou, aleluia, Lázaro para fora, e Lázaro veio. Louvado seja Deus. E diz a Bíblia que ele estava enrolado, envolto alguns panos, né? Algumas coisas, e ele saiu. E o Senhor disse: deixe que vá. Louvado seja Deus, né? E a Bíblia diz que Lázaro ressuscitou, né? Louvado seja Deus, né?
aquele povo que estava ali viu, né? Mas a lição, irmãos, que eu tiro daqui é que tem um louvor que eu tinha até pedido Fernanda para colocar, que ele diz que os seus sonhos já morreram, não há o que fazer, está tudo acabado, sei, somente o milagre agora, né? Então diz que a pedra já foi posta, encerrando a trajetória. Não foi não, irmãos, a pedra foi posta, aleluia. Mas Jesus chega na minha e na sua vida, na minha e na sua história, colocando uma vírgula, aleluia. Ali onde alguém disse que era um ponto final, ali onde alguém disse que não tinha o que fazer, ali onde alguém disse que não há mais solução. Louvado seja o santo nome do Senhor, né? Então, irmãos, eu creio que Jesus, aleluia, ele mostrou, ele ensinou aos seus discípulos, né? E toda aquela multidão que estava na casa de Maria, que foi com ela, né, até ali e presenciou, aleluia, né, o que Deus fez, né, o que Jesus fez, né, que nós temos que orar ao Pai que está no céu, né? Porque Jesus podia muito bem chegar e dizer: Lázaro, vem para fora, né? Era muito fácil, mas ele orou, né? Louvado seja Deus. Então, irmãos, vamos perseverar, vamos orar mais, aleluia. Nossos sonhos não morreram, não. Louvado seja Deus. Tem o que fazer, sim, aleluia. Vamos orar, vamos buscar, vamos pedir a Deus, né? Pode até morrer, pode até aparecer, pode até estar fedendo, louvado seja Deus, como, né, Lázaro estava aqui. Pode ter passado um dia, 2, 3, um mês, um ano, 10 anos, irmãos. Louvado seja Deus. Mas quando Jesus chega, aleluia, quando Jesus entra na história, né? Ó, o morto ressuscita, louvado seja Deus. O cego enxerga, o mudo fala, o coxo anda, aleluia. E o morto ressuscita, aleluia. Que Deus é esse, né? Então, irmãos, nós temos que estar, aleluia, alicerçado, buscando sempre na oração. E temos que crer, aleluia, né? Crer, aleluia, que o Senhor, Ele pode todas as coisas na minha e na sua vida. Irmãos, um ensinamento que eu tirei aqui, mais uma vez eu não li. Está tudo certo. Glória a Deus, né? O Senhor, aleluia, Ele não nos deixa sozinho. Aleluia. E o Senhor, Ele chega também na minha e na sua vida com milagre, no tempo certo e na hora certa. Amém? Então, muitas das vezes, tem alguém enfermo, ou estamos passando por inúmeras situações, porque quando nós falamos de sonho, quando nós falamos de... a Bíblia fala que o Lázaro morreu, mas trazendo por dias de hoje, pode ter muita coisa morta, aleluia, na minha e na sua vida, aleluia. Às vezes, eu tinha um sonho de fazer algo, e eu não fiz, não concretizei, não estou conseguindo, louvado seja Deus. Às vezes, realmente é uma enfermidade. Eu tenho um sonho de ver meu filho liberto, e é real, ainda não está, mas eu creio, aleluia. Eu vi uma pregação, aleluia, tinha uma mulher e ela falava: hoje eu sou missionária, louvado seja Deus. Mas tinha uma promessa sobre a minha vida. A minha vozinha, ela dizia: eu sou ex-traficante, eu sou ex-prostituta, eu sou ex-lésbica. E ela foi enumerando tudo o que ela era. Ela falou: a minha avó, aleluia, hoje ela não está aqui. E ela não viu a promessa se cumprir na minha vida. Mas eu vim debaixo da promessa que o Senhor prometeu a ela. Louvado seja Deus. Ainda que eu morra, louvado seja Deus, eu creio que a promessa que o Senhor me fez vai se cumprir. Aleluia. Então, irmãos, na minha e na sua vida não vai ser diferente. Vamos acreditar cada dia mais que o Senhor vai cumprir com todas as suas promessas. Não enterre seus sonhos, não, irmãos. Aleluia. Chama ele para fora. Amém? Coloca para fora em nome de Jesus. E essa é a palavra, né? Que eu vou deixar para os irmãos. Eu escrevi no livro, mas eu vou continuar. Aleluia. A próxima vez que eu voltar aqui, eu prometo, irmãos, que eu vou, né, ir mais a fundo, porque eu chego aqui, eu me embaralho e falo aquilo que está no meu coração.